irmãos, talvez tenha acontecido, ou esse ano, ou algum ano anterior, de ou algum pastor, ou então algum professor de história, algum vídeo que você viu, ou no Instagram, ou no TikTok, falando para você que o Natal é mentira. 25 de dezembro, o dia que Jesus nasceu, que absurdo, que ridículo. Não há provas, é uma invenção da Igreja Católica, é um jeito de dominar as pessoas, é uma data para poder esconder ou para poder se aproveitar das festas de outras religiões pagãs, que faziam isso, que faziam aquilo. Bem, meus irmãos, talvez cada um de vocês tenha escutado alguma coisa parecida, em algum lugar diferente, seja de viva voz, seja pelas redes sociais. Eu também já escutei isso. Houve uma vez, há uns 16 anos atrás, mais ou menos, que era um meninozinho revoltado, odiava a Igreja Católica, tinha ranço. Para mim os católicos eram hipócritas, diziam que acreditavam em um só Deus, mas para mim era mentira. Por quê? Um só Deus? Como pode? Eles não diziam que esse Deus não era três? E não tinha uma tal de Maria? E não tinha um tal de José? E não tinha os anjos? E não tinha os demônios? E não tinha os santos? Eles são politeístas e não querem admitir. São hipócritas. Eu pensava isso. Era revoltado com a igreja. Naquela época eu era revoltado com quase tudo, na verdade. Bem, o tempo passou. Muita coisa aconteceu na minha vida. E vejam, uma coisa impressionante é que, como pode um grupo de 12 homens analfabetos, talvez o único que tivesse estudo ali fosse Mateus, que era chamado de Levi, todos os outros mais ou menos sabiam um gregozinho ali para poder vender um peixe, comprar um peixe, se sustentar, não sabiam escrever, não sabiam ler. 12 homens que pelos próprios testemunhos dos 4 evangelhos, pelos próprios testemunhos do livro dos Atos dos Apóstolos, eram homens assim, vamos dizer, de confusão, não era? Quantas vezes nós nos parecemos como Pedro, dizendo: Senhor, eu vou fazer tudo por ti, e na hora dá para trás, fraqueja. Quantos de nós não somos que nem os apóstolos, que dizem: a gente está aqui, Jesus, para tudo, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente diz que mais gosta, que a gente sai para as festas, que a gente faz farra, que a gente empresta dinheiro e toma dinheiro, e na hora do vamos ver a gente desaparece, some, ou somem na hora que a gente precisa, na hora que a gente queria contar com eles. Como é que esses 12 homens, meus irmãos, mudaram o mundo? É porque, vamos lembrar, se Jesus existiu, ele morreu assassinado. Não foi ele que fez essas coisas todas. Se nós estamos aqui hoje em Boca do Acre, no sul do estado do Amazonas, celebrando uma missa, participando dela, no rito católico, daqui a pouco nós vamos ler uma oração que tem mais de 1800 anos. Depois eu vou consagrar o pão e o vinho, lendo as palavras em português, é verdade, mas que foram traduzidas de um texto que tem mais de 1800 anos. Quem fez isso não foi Jesus, meus irmãos. Foram 12 malucos, 12 homens estranhos, que falavam errado, o sotaque do interior, que não eram estudados. Homens loucos, homens que viajaram o mundo. Se diz até que São Tomé esteve no Brasil. Isso é outra história. Homens loucos que viajaram o mundo. E nós estamos aqui, meus irmãos, porque esses homens morreram. Porque o impressionante não era o que eles falavam. O impressionante não era também como eles viveram. O impressionante mesmo, meus irmãos, foi como eles morreram. Eles não precisavam ter morrido. Eles não precisavam ter feito o que fizeram. Eles foram torturados, eles foram assassinados como Jesus, e como Jesus, morreram tranquilos, com um sorriso no rosto, achando que aquilo era a melhor coisa que podia acontecer com eles, rezando pelas pessoas que os estavam matando, e certos de que o que iria acontecer com eles
era algo maravilhoso. Meus irmãos, ou nós somos mais malucos que esses homens, porque nós estamos aqui depois de 2000 anos, ou esses homens são os senhores desse mundo, são aqueles que irão depois, no fim dos tempos, julgar a todos, junto com Cristo, conforme Ele mesmo prometeu. É sobre o fundamento dos apóstolos que essa missa é celebrada, porque é o testemunho deles que nos faz acreditar que Jesus ressuscitou. Porque, meus irmãos, o importante não é que Ele nasceu. Nascer todo mundo nasce, não é não? Nascer todo mundo nasce, assim como morrer. O impressionante não é que Jesus morreu na cruz. Morrer todo mundo morre. E como Jesus, muitos morreram na cruz. Mas por que que o nome dele é falado, é proclamado, é cantado, é louvado durante 2000 anos? O que foi que aconteceu de diferente? Meus irmãos, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E isso não é um conto da carochinha, não é uma lenda, não é um mito, não é a releitura de um mito antigo egípcio, mesopotâmico. Não é, meus irmãos, é um fato. Tem dia, data e hora marcada. Aconteceu num lugar específico, ali no interior do mundo, na Palestina, na Terra Santa, meus irmãos. A nossa igreja, a católica, foi a que mais amou e a que mais se dedicou a buscar justamente os fundamentos racionais, científicos, tentar colocar por A mais B qual era aquela data. Por que aquilo foi tão importante? Porque nós só celebramos o Natal, meus irmãos, por causa da Páscoa. Esse menino nasceu para morrer. Esse menino nasceu para dar a vida a nós. E já no seu nascimento, ele mostra os sinais da sua entrega a nós. Porque assim como o madeiro da cruz, ele foi colocado em cima do madeiro da manjedoura. E assim como ele foi tão flagelado e machucado no seu corpo e na sua carne, para poder ser pregado na cruz, aquela palha, comida de animais, incomodou o seu corpo. Como ele estava abandonado aos pés da cruz, ele estava abandonado ali, no estábulo, junto com os animais, sem ter um canto para ele nascer. Muito provavelmente, meus irmãos, o nascimento de Jesus foi mais simples, mais pobre, mais humilde e mais difícil do que o nascimento de todos nós aqui, de qualquer um de nós. A maioria de nós, pelo menos, teve a assistência da família na hora de nascer. Maria e José, nem isso. Porque se José estivesse na casa da família dele, não era no lugar, nos animais, no meio do frio, mas alegres. Alegres. Por quê? Porque aquela vida dá sentido às nossas. Como nós celebrávamos durante todo o período do Advento, através da coroa, cada luz que era acendida, Cristo se aproximando, e a luz ficando cada vez mais forte na nossa vida, para que nós pudéssemos enxergar. Vejam, meus irmãos, tem gente que diz que a igreja católica começou com Constantino, né? Constantino devia ser um cara muito incrível, porque ele nasceu ali, ele existiu ali mais ou menos nos anos 300, 320 depois de Cristo, e o cara inventou a igreja católica. Do dia para a noite, centenas de bispos. Do dia para a noite, milhares de padres. Do dia para a noite, milhares de diáconos. Incrível! Do dia para a noite, o cânon bíblico. Do dia para a noite, celebrações de missas, de formas diferentes e distintas ao redor do mundo e do império. Do dia para a noite. Que impressionante! Mas muito antes de Constantino nascer, nós temos o Papa São Telésforo, do ano de 126 ao ano 136. Foi ele que promulgou a primeira missa do Galo, no dia 25 de dezembro. Estranho isso, hein? São Teófilo, 115, 181, muito antes de Santa Helena, a mãe de Santo Constantino, nascer. Era bispo de Cesareia, e ele já escrevia sobre o Natal ser no dia 25 de dezembro. Hipólito de Roma, outro grande santo, pai da igreja, no ano 204, no seu comentário ao livro de Daniel, diz que o dia que Jesus nasceu foi o dia 25 de dezembro.
Vejam, meus irmãos, é importante que Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, há 2023, mais ou menos, anos atrás? Não. O importante é que Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por nós. Isso é importante. E o importante, meus irmãos, é que hoje, Ele quer nascer em nossos corações. Corajoso é Jesus, porque o nosso coração é muito pior do que o estábulo dos animais. O nosso coração é muito pior do que uma manjedoura, porque o nosso coração está cheio de pecados, cheio de egoísmo, cheio de vaidade, cheio de orgulho, cheio de mentira, cheio de preguiça, cheio de luxúria. Mas é ali onde Ele quer nascer. E nós? Quem seremos nós, meus irmãos? Nós seremos como aqueles que naquela noite disseram que Jesus, não tem lugar para ti aqui no meu coração, porque eu prefiro encher a cara. Jesus, hoje não tem lugar para ti no meu coração, porque eu prefiro trair a minha esposa, trair o meu esposo. Jesus, hoje não tem lugar aqui no teu coração, porque eu preciso comer até me empanturrar. Não, Jesus, não nasce aqui no meu coração hoje, porque eu estou certo. Eu estou certo e a minha esposa e meu esposo estão errados. E eles deviam mudar, não eu. Não, Jesus, não nasce hoje no meu coração, porque eu não quero me confessar, eu não preciso disso. Ou então, eu até preciso, mas eu sei que eu não vou conseguir superar esse pecado, então eu não quero me confessar. Não, Jesus, não nasce hoje no meu coração. Seremos como eles? Expulsaremos ele da nossa vida? Deixaremos ele ao relento? Ou não, meus irmãos? Faremos aquilo que o anjo Gabriel diz a Nossa Senhora: não tenhais medo. Deus olhou para ti com alegria. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua família. Ele quer fazer você não ter medo da morte. Ele quer fazer você perceber que se você der tudo, você vai ganhar muito mais. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele não tira nada. Ele dá tudo. E muito mais do que nós poderíamos imaginar ou pensar. Meus irmãos, Cristo nasceu para nós. Nasceu para você. Por favor, não tenha medo. Deixa Ele nascer. Deixa Ele aparecer no teu coração. Deixa Ele mudar a tua vida. Eu também tenho medo de colocar menino pequeno no braço. Menino todo molinho, a gente não sabe como é que segura aquilo ali. Nós também temos medo de colocar Jesus no braço, no nosso coração, na nossa vida. Mas, meus irmãos, não tenham medo. Ele vai transformar tudo o que aconteceu na nossa vida, na nossa história, e fará coisas muito maiores do que o que nós podemos pensar ou imaginar. Feliz Natal para todos. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê a coragem de deixá-lo nascer na nossa vida, no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.